Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Quem vos fala, Pastor Carlos. Estamos neste dia abençoado pelo Senhor, porque todos os dias que o Senhor fez são dia de bênção, são dia de edificação, é dia de crescimento. Em nome do nosso Senhor Jesus, que o Senhor tome cada vida, cada irmão e irmã, e que a bênção do Senhor esteja em cada área da sua vida, que o Senhor edifique a sua vida espiritual, que o Senhor dê saúde ao teu corpo, em nome de Jesus, que o Senhor traga paz à sua vida, aos seus caminhos, que o Senhor te livre de todo conflito, de toda angústia, que o Senhor faça transbordar alegria dentro do seu coração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Vigiando em todo o tempo, meus irmãos, vigiando em todo o tempo. Glória a Deus, adoração de domingo. Domingo é o dia da missa, domingo é o dia do culto, domingo parece que as pessoas trocando o domingo pelo sábado, trocando o sétimo dia pelo domingo. As pessoas buscam cultuar Deus, uns no sábado, outros no domingo, e aí vão se buscando Deus de alguma forma. O dia da missa, o dia do culto, o dia da família, está só no domingo? Não, meus irmãos, precisamos adorar Deus em todo momento, não só no domingo, mas em todos os dias, aleluia. Porque o Senhor não quer nossos cânticos, o Senhor não quer a nossa adoração, o Senhor não quer a nossa roupa de culto de domingo, nos vestimos bem para estar na casa de Deus. Muitas vezes colocamos o terno, colocamos a gravata, colocamos a melhor roupa, glória a Deus, porque o Senhor tem que ser reverenciado da nossa melhor maneira, glória a Deus. Uma reverência a Deus é tremendo, precisamos reverenciar Deus, aleluia, porque nós não vamos a qualquer lugar, nós vamos a um encontro com Deus, aleluia, e colocamos às vezes o nosso melhor para se encontrar com Deus, é tremendo. Mas não adianta nós colocarmos só o nosso traje exterior como o melhor, se nós não levarmos o nosso traje interior como o melhor. Meus irmãos, o nosso traje interior é a nossa adoração, glória a Deus. É tremendo quando nós podemos comparecer a um culto com o nosso coração grato a Deus, com o nosso coração realmente transformado, mas com o coração também que esteja cheio de boas obras, aleluia. Não que as obras venham salvar alguém, meus irmãos, porque nós não somos justificados por obras, mas ela faz parte, meus irmãos, do amor e da misericórdia e completa a carreira, aleluia. O que eu quero chamar a atenção é que nós estamos numa batalha espiritual, e o que mais Satanás faz é levar o homem a uma falsa adoração, adorar aquilo que realmente não é Deus. Se nós buscarmos desde o princípio, o homem sempre tentou buscar uma força divina, uma força oculta, divina, meu irmão, que ele se apoiasse. Então, a maioria dos homens realmente acreditam numa força sobrenatural, mas nós sabemos que esta força sobrenatural, meus irmãos, ela pode tanto vir das hostes espirituais malignas, como das hostes espirituais da parte de Deus. Nós precisamos entender a quem esses homens estão invocando. Estão invocando ao diabo e se estão invocando a Deus. Nós temos muito exemplo disso. A falsa adoração. E muitas vezes nos leva à emoção. A emoção, meus irmãos. Você vê que a emoção, muitas vezes, nós nos emocionamos quando escutamos um louvor que mexe com o nosso coração. Nós nos emocionamos, muitas vezes dentro da igreja, nos emocionamos, choramos, quando escutamos um testemunho, quando escutamos uma palavra de Deus, quando vem um louvor que toca nos nossos sentimentos, meus irmãos. Mas a emoção é só um sentimento, Esse sentimento não é uma realidade espiritual que leva o homem ao arrependimento. Às vezes, as pessoas podem ser até tocadas nos seus erros, nos seus pecados,
mas elas não mudam. Elas se emocionaram, elas choraram. Emoção não quer dizer verdadeira adoração, meu irmão. Porque a adoração verdadeira, ela se sujeita a Deus. Quando a palavra de Deus diz para adorarmos a Deus em espírito e em verdade, meus irmãos, e precisamos adorar a Deus. Adorar é realmente submeter-se a Deus. Servir, meu irmão, a Deus, não importa as circunstâncias. Nós precisamos aprender, quando realmente nós estamos adorando, esse sentimento de emoção, ficamos emocionados na verdade da palavra de Deus. Isso tem realmente uma ação. Então não pode ser deixado levar pela emoção, mas sim por uma verdadeira adoração, de andar em espírito e em verdade. Se nós pegarmos quantos homens de Deus tentaram buscar Deus de uma forma emotiva, tentar buscar Deus ou invocar Deus agora por uma motivação, porque nem toda a nossa vontade, nem toda a nossa direção é a vontade de Deus. Nós precisamos ter a direção, a vontade, porque Deus nos dá a direção para andarmos na sua palavra. Por isso que Deus fala do culto racional. Deus fala para nós buscarmos Ele numa lógica pela sua palavra, meus irmãos. As pessoas acham que servir a Deus é loucura. As pessoas acham que é um fanatismo. E eu digo, andar na palavra de Deus, meus irmãos, é andar sobre todo conhecimento humano e toda sabedoria humana, meu irmão. Porque a palavra do Senhor, ela tem uma lógica em si. Glória a Deus. É que a sabedoria de Deus confunde toda a sabedoria humana. E nós precisamos entender que nós estamos no meio dos feitos de Satanás, que trazem toda uma confusão no mundo espiritual, uma confusão religiosa. Nós vemos que, às vezes, as pessoas, elas vão até um culto ou até a missa e elas saem dali emocionadas, porque foram ali na casa de Deus, parece que fizeram um favor para Deus, foram até a casa de Deus, então elas saem dali. O fato dela ter ido até a casa de Deus, até a missa, elas saíram dali numa emoção de sentidos, achando que fizeram alguma coisa boa, e elas se sentem bem. Isso traz um bem nos seus corações. Às vezes as pessoas vão para qualquer lugar tomar um passe, ou vão ali fazer um despacho, e elas se sentem até bem, porque acham que estão fazendo alguma coisa para uma divindade, que essa divindade tem ligação com Deus. Esse tipo de adoração, meus irmãos, e esse tipo de emoção está na maioria dos homens. Há muitas religiões, há muito jeito de invocar o mundo sobrenatural, as divindades. Abrindo aspas, são ações demoníacas, porque ou nós invocamos Deus verdadeiramente ou nós estamos invocando o diabo. Não tem meio termo. Ou nós adoramos a Deus. Agora, para adorar a Deus, nós temos que adorar Ele em primeiro lugar em espírito e verdade. Não tem como adorar a Deus se você realmente não guardar os seus mandamentos. Por isso que o Senhor diz que está atrás de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não tem exatamente como adorar a Deus, meus irmãos, se nós não guardarmos os seus mandamentos. Precisamos guardar os seus mandamentos. Não tem como andar com Deus se nós não guardarmos a sua palavra, meus irmãos. Deus não quer adoração. Deus quer realmente que nós andemos na verdade. Adorar a Deus da boca para fora, Jesus falou muito disso. Jesus criticou muito. Uma das coisas que mais Jesus criticou foi a falsa adoração. Jesus falou exatamente dos escribas e fariseus, chamou eles de hipócritas, porque eles representavam uma situação e não viviam aquela situação. Então, meus irmãos, nós precisamos despertar no meio desta geração e não ser deixado levar por toda esta parte emocional e de adoração, meus irmãos, sem viver a palavra de Deus. Nós temos dois homens do princípio. Se nós vamos falar de oferta, quando nós começamos a falar de oferta e de levar uma oferta a Deus, de levar uma adoração a Deus, amém? De reconhecer Deus, foi Caim e Abel. Caim e Abel, meus irmãos, nós vemos que Caim levou
uma oferta ao Senhor. Abel também levou uma oferta ao Senhor. Mas dessas duas ofertas, de qual Deus se agradou? De Abel. Porque Abel levou uma oferta a Deus com o coração puro, mas Caim não. Caim levou uma oferta a Deus com o coração cheio de maldade contra o seu irmão. E aquele que sonda os corações, sondou as intenções do coração de Caim. E Deus avisou Caim que o mal estava à porta e cabia a ele dominar. Cabia exatamente Caim dominar aquele mal, aquele sentimento que ele estava contra o seu irmão. Meus irmãos, é isso que eu quero chamar a atenção. Muitas vezes nós estamos indo para a casa de Deus, adorar a Deus, ou vamos orar. Quantas vezes nós estamos orando? Quantas vezes nós estamos louvando? Será que nós não estamos louvando só da boca para fora e o nosso coração realmente não está alinhado com a verdade de Deus? O que eu quero chamar a atenção, meu irmão, é que a oração tem muitos seus efeitos. Deus opera em todo momento na vida daqueles que buscam e que o adoram em verdade, meu irmão. Deus opera, Deus é tremendo, Deus está operando em todo momento. A palavra de Deus, quando ele fala a oração do justo, tem muitos seus efeitos, meus irmãos. A nossa oração, ela não tem que ser vã, a oração tem que ter poder. Poder da oração, poder da oração. Então, meus irmãos, nós temos que tirar tudo aquilo que nos rouba ainda e que nos tira da verdade, de andarmos em espírito e em verdade com Deus, para que esta adoração... Nós vemos que Caim foi levar uma oferta ao Senhor. Ele foi adorar ao Senhor. Caim foi adorar a Deus, mas Deus reprovou a Caim, reprovou a oferta de Caim, porque o que estava no seu coração não procedia de Deus. E o que eu quero chamar, meu irmão, quantas vezes nós estamos indo para a casa de Deus, quando nós estamos louvando a Deus, nós estamos orando a Deus, nós estamos levando oferta a Deus, mas ainda estamos com o nosso coração carregado ainda de dolos, meus irmãos. Nós precisamos tirar todo o dolo. Quantas vezes nós estamos levando adoração a Deus, mas estamos falando mal do nosso próximo, estamos julgando o nosso próximo. Quantas vezes nós estamos levando uma adoração, mas não estamos andando com a verdade do Evangelho, não andamos na palavra de Deus? Eu digo, as pessoas têm invocado muitas entidades, como diz aí, espirituais. As pessoas invocam o demônio indiretamente, com nome estranhos. A entidade daqui, a entidade de lá. Muitos buscam, porque o homem sempre teve essa dependência desde o princípio de colocar sua força no sobrenatural, numa divindade, buscando um Deus. Mas que Deus é esse? Que Deus é esse que esse povo tem buscado? Porque para andar com o verdadeiro Deus, nós temos que andar em espírito e em verdade, pela palavra de Deus. Só tem um jeito de você andar com Deus. É andar em espírito e verdade, andar pela palavra de Deus. Se nós pegarmos Jesus, quando Jesus realmente ele criticou os judeus, porque os judeus diziam que tinham por pai Abraão, os judeus estavam tentando firmar que eles eram descendência de Abraão, que eles tinham por pai Abraão, que eles tinham a promessa de Deus pela vida de Abraão. Mas Jesus disse para eles: vocês têm por pai o diabo, porque satisfazem a vontade do vosso pai. Olha, meu irmão, ou nós andamos pela palavra de Deus realmente e fazemos a vontade de Deus, porque não adianta nós professarmos que somos filho de Abraão, não adianta nós professarmos que somos gospel, não adianta nós professarmos que somos católico, que somos evangélicos, se nós não se submetermos à palavra de Deus. Andar em espírito, andar em verdade. Andar em verdade, meu irmão, é andar na palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Porque o mandamento de Deus, quando você anda no mandamento de Deus, você tem paz no coração, você tem perdão, porque a palavra, quando habita dentro de você, ela enriquece exatamente o poder do perdão dentro do seu coração. Quando a palavra de Deus está ricamente dentro de você, meu irmão, ela não deixa você levantar falso testemunho e nem defamar o teu próximo. Quando a palavra de Deus está dentro de você, não sai palavras torpes da tua boca, nem chocarrices, meus irmãos, nem palavrão. Eu não vejo um povo falando palavrão, meus irmãos.
O palavrão ele é uma coisa maligna. O palavrão, meu irmão, são palavras amaldiçoadoras. Quando você realmente usa palavras malignas, são palavras que amaldiçoam. Deus não chamou nós, em momento algum, para lançarmos palavras de maldição, mas palavras de bênção. Ele diz que da nossa boca saiam palavras para edificação espiritual, não palavras torpes. Eu quero dizer que quando nós estamos cheios da palavra de Deus, a habitação do Espírito Santo está dentro de nós, que nos enche, que nos motiva, meus irmãos, que nos edifica a estarmos alegres, aleluia, em todas as circunstâncias. E quando vem as turbulências, quando vem as tentações, meus irmãos, o cristão tem equilíbrio no meio das provas. O cristão tem equilíbrio no meio de tudo isso. E eu digo, se você não está vivendo dentro desse jeito, meu irmão, é porque a palavra de Deus não está habitando dentro de você. O que eu vejo é um povo fraco, um povo anêmico no meio de um mundo todo perturbado e se perturbam com todas as coisas. Jesus veio, disse, no mundo tereis aflições, mas tende a minha paz. Esta paz que está faltando no coração de cada um de nós, a verdadeira paz. Nós vemos um povo adorando. Se realmente um povo que chega a ficar cheio de emoção, vai para um culto, até chora, se emociona, é tremendo, meus irmãos, quando essa emoção ela é verdadeira, quando essa emoção realmente ela mexe com a gente, quando essa emoção vai lá no fundo, aleluia, nos mostra que nossa essência é ser pó, que Deus é poderoso para transformar todo nós. Quando essa adoração ela vem pelo poder do Espírito Santo, meus irmãos, e remove de dentro de nós todo o lixo, toda fraqueza. Meus irmãos, nós vemos que Deus falou com Caim. O Senhor falou para Caim, o mal está à porta do teu coração. Mas Caim deu ouvido à voz do Senhor? Não. É isso que está acontecendo, meus irmãos. As pessoas estão indo adorar. Deus está falando que em vez de você ir adorar, Deus não quer sacrifícios, mas Deus quer obediência. E a maior obediência que nós temos que ter é quando a palavra, porque a palavra, quando eu falo da palavra, pastor só fala que tem que ter a palavra dentro de nós, pastor só fala que a gente tem que andar pela palavra, mas o que é andar pela palavra? Aí que está, andar em verdade. Você não tem como andar em verdade se você não andar pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai alinhar os seus caminhos, porque tudo está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque quando a verdade, você está andando na verdade, meu irmão, você não vai enganar, você não vai defamar, você não vai falar mal, meu irmão, você não vai ter sentimentos mal dentro do seu coração com o teu próximo, meus irmãos. A palavra de Deus não deixa a tristeza morar dentro do seu coração, não deixa a decepção entrar dentro do seu coração. Quando você vive a palavra de Deus, você tem ânimo dentro de você, você tem uma alegria dentro de você, porque o Espírito Santo te edifica. E por que a maioria das pessoas estão totalmente derrubadas, anos e anos dentro da igreja, e as pessoas estão todas derrubadas, sem vontade, sem ânimo, e vão secando, vão perdendo, meus irmãos. Vão perdendo todo o ânimo, vão perdendo todo o ânimo de andar com Deus. Mas Deus está te chamando neste dia. Aleluia, glória a Deus, despertando dentro do seu coração, para que você realmente viva o melhor de Deus na tua vida. Deus veio para nos trazer o melhor. Deus veio para nos trazer a verdadeira adoração, para andarmos com Ele. Deus nos chama para andarmos com Ele. Glória a Deus, aleluia. E Ele está nos dando entendimento. Deus não quer louvor, Deus não quer emoção, Deus quer que andemos na verdade. Glória a Deus, na verdade do Evangelho, a verdade do Evangelho que edifica todo o nosso ser, a verdade do Evangelho que faz nós sentirmos misericórdia, aleluia, glória a Deus, a verdade do Evangelho que faz nós olharmos para as almas e amá-las, a verdade do Evangelho que faz nós olharmos para aqueles que nos fazem mal, glória a Deus, e nós conseguimos ainda amá-los. É isso, meus irmãos. A glória do Evangelho nos transforma de todo sentimento maligno para um sentimento benigno.
Deus quer que você seja uma pessoa cheia de sentimentos benignos. Deus te chamou para andar pela benignidade. Deus te chamou para andar pelo amor. Glória a Deus, aleluia. Deus te chamou para vencer toda a tristeza, todas as decepções. Deus te chamou para você ser transformado. Glória a Deus. O Senhor veio nos tirar do cativeiro, das tristezas, das fraquezas humanas. Aleluia. E nos levantar para Ele cheio do seu poder e da sua glória. E nós vamos andar em espírito, nós vamos andar em verdade em todos os momentos com Deus, porque Deus é o Deus que faz o milagre, Deus é o Deus que opera, glória a Deus. E nós temos que andar com Deus, porque Deus exatamente está operando para aqueles que o buscam em verdade. Glória a Deus, os feitos de Deus não param, os feitos de Deus não param, glória a Deus, porque aqueles que andam com Deus, eles comem o melhor desta terra. Eles realmente consomem a glória de Deus. Eles vivem exatamente esta ação de Deus nas suas vidas todos os dias, porque Deus opera em todo momento nas nossas vidas, e Deus quer operar na tua vida, meu irmão e minha irmã. Aleluia, glória a Deus. Não adianta nós fazermos como os profetas de Baal. Nós vemos que todos os profetas de Baal, no tempo de Elias, meus irmãos, aqueles 450 profetas de Baal estavam invocando aquelas entidades, tentando se esforçar, se chicoteando ali, tentando exatamente, passando o dia. Mas bastou a humildade de Elias, bastou um coração de um verdadeiro adorador que andava com Deus em espírito e em verdade. Nós vemos que Tiago diz que Elias era um homem com as mesmas paixões que nós, mas aquele homem realmente era um adorador. Nós podemos, meus irmãos, ter sentimentos humanos, era isso. Aleluia. O que Tiago tentou dizer é que Elias tinha os mesmos sentimentos que nós. Elias tinha os mesmos sentimentos que nós. Elias orou, porque Elias andava com Deus. Elias, realmente, um homem que foi arrebatado vivo para com Deus. E eu digo, meu irmão, nós temos sentimentos, mas nós não somos levados. Ainda que andamos na carne, não militamos segundo a carne. Estamos na carne, temos sentimento, mas não militamos pela nossa natureza. Os nossos sentimentos não podem militar mais nas nossas vidas, meus irmãos. Não podem. Quem milita em nós é o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a maldade do meu coração não milita mais na minha vida. Quem milita é a bondade de Deus dentro do meu coração. Quem milita dentro de mim é a misericórdia. Eu não vou deixar mais o meu sentimento militar dentro de mim. Eu não vou deixar mais a tristeza militar dentro de mim. Não vou deixar mais as decepções mais meditarem dentro de mim. Não vou deixar mais nada. A palavra diz que toda a minha meditação seja agradável a Deus. Se a minha meditação seja agradável a Deus, nós vemos que Caim foi levar uma oferta ao Senhor, mas a meditação de Caim não era boa. A meditação de Caim não era boa. Eu digo, não adianta a gente ir até o culto se a nossa meditação não é boa, meu irmão. Se a nossa meditação não é boa, mas quando a nossa meditação é agradável a Deus, quando nós andamos com Deus em espírito e verdade, em todo o tempo, a nossa meditação, eu não vou ter exatamente nenhum tipo de tristeza, eu não vou ter nenhum tipo de amargura, meus irmãos, eu não vou realmente caluniar o meu próximo, não vou defamar o meu próximo com a língua, nem com meus sentimentos, eu não vou deixar a morada da tristeza e nem da maldade ou algum sentimento mal contra alguém morar dentro de mim, porque o Senhor me sonda, aleluia, o Senhor me sonda e me conhece bem, me cerca por diante e por detrás, aleluia, Ele conhece a palavra antes de sair da minha boca, como disse o salmista, aleluia. Deus te sonda, meu irmão, Deus te sonda, aleluia. Até quando nós vamos nos enganar, se Deus está nos sondando? Se Deus te sonda, e vamos andar com Deus em espírito e verdade. Aleluia, Deus tem bênçãos para a tua vida. Deus tem bênção para a nossa vida. O Senhor quer que nós, quando oremos,
nada interfira na nossa oração, que a nossa oração suba direto à sala do trono, glória a Deus, em nome de Jesus, para quando nós orarmos, a oração do justo tenha muitos seus efeitos, para quando nós orarmos, aleluia, as hostes espirituais do mal são derrubadas pelo poder da oração em nome de Jesus, porque nós desfazemos as forças espirituais, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, e nós vamos orar porque Deus vai fazer um milagre na tua vida, porque Deus é o Deus que move, glória a Deus. Deus está te chamando, aleluia, para que você realmente adore Deus dentro do teu interior, essa adoração que Deus quer, essa adoração que Deus quer dentro de você, uma adoração transformada, transformar o ser carnal no ser espiritual, aleluia, pelo Espírito Santo, pela palavra da verdade. É o Senhor que entra na tua causa, é Deus que tira os impedimentos do teu caminho, é o Senhor que te enche neste dia, não com emoção da carne, mas pelo poder do Espírito Santo, e te renova. É Deus que te toca, é Deus que te cura, é Deus que te liberta, que te enche, que te renova, aleluia, glória a Deus. É o Senhor que nos dá sentido à vida, é o Senhor que coloca a sua palavra e a sua verdade dentro de nós, é o Senhor que move neste dia, glória a Deus. Senhor, esta semana está começando, meu Deus, aleluia, eu creio que Tu és o Deus que preparou já todas as coisas para nós, meu Pai. Tu és o Deus que prepara o caminho, que tira o impedimento, que derruba, Senhor, toda a força do inimigo, Pai amado, que está diante, que tira toda a pedra de tropeço. Tu és o Deus que abençoa, fortalece, é o Senhor que cura, meu Pai, o Deus da providência, que abençoa esses irmãos, Pai amado, e enche eles da Tua santa presença, aleluia, porque a glória do Senhor enche a nossa vida, a glória do Senhor nos enche da verdade, nos enche da certeza, porque a bênção do Senhor nos traz alegria, certeza, e que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, vamos nos encher desta presença de Deus, aleluia, amém. Que a bondade do Senhor esteja no teu coração em todo momento, aleluia. Bondade, bondade. O Senhor diz para nós sermos benignos, para sermos bons até com os maus. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, se tiver fome, dá-lhe de comer. Perdoa, ande alegre, ande firmado, não deixe nada te tirar da presença de Deus, amém? Nós vamos ficando por aqui, você tem um dia abençoado, aleluia, glória a Deus, e que a bênção do Senhor se estenda todos os dias sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vai lá no mural, glorifica o nome do Senhor, aleluia, glorifica em verdade, em nome de Jesus, amém.